Olá, eu sou o professor João Tassinari e essa é a palestra que eu utilizei no primeiro Congresso Ibero-Americano de Fisioterapia Dermatofuncional, que ocorreu na cidade do Porto, em Portugal, recentemente. Gordura localizada, entendendo o processo de lipólise e lipogênese. O objetivo da palestra é entender de forma sucinta quais são os fatores determinantes para a epidemia da obesidade mundial, explicar em termos fisiológicos qual é a relação e a diferença entre lipólise e lipogênese e, por fim, explanar sobre quais são os principais recursos eletroterapêuticos mais utilizados na prática clínica para estimular a lipólise. Vou me apresentar formalmente então. Eu sou o professor João Tassinari, fisioterapeuta, doutorando do programa de pós-graduação em Medicina e Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina da PUC, na área de Clínica Médica, com período intercalar na Universidade de Barcelona, atualmente docente do Centro Universitário Univates e professor também do pós-graduação do ISEP Brasil e da PUC do Rio Grande do Sul. Sabemos que estamos vivendo uma epidemia mundial de obesidade. Foi publicado agora em 2014 no The Lancet que 2,1 bilhões de indivíduos estão acima do peso, ou seja, 30% da população mundial inseridas dentro dos critérios de obesidade. E os dados relevantes, a crescente marca, da década de 80, se tinha 28,8% de homens obesos, essa marca atingiu 2013 a 36,9%. E mulheres também essa taxa subiu. Na década de 80 se tinha 29,8% das mulheres acima do peso. Em 2013 foi constatado que 38% da população feminina estava acima do peso. E o The Lancet também publica um ranking, um ranking relacionando os principais países aí com essa epidemia de obesidade. E o Brasil atualmente se encontra em 5º colocado. Quais são os fatores efetivamente que estão envolvidos no processo de ganho de peso, na obesidade como um todo? A literatura refere que a suscetibilidade genética, então um indivíduo que tem uma propensão genética, tem no seu DNA uma probabilidade maior então de adquirir peso, o metabolismo basal, quanto menor for o metabolismo, é muito provável que o indivíduo ganhe mais peso, guarde mais calorias, Exercícios físicos, ingesta calórica, cada vez mais se ingere mais calorias e se gasta menos. E também hábitos culturais. Se sabe que grandes centros e o sul do país são locais onde os hábitos culturais são mais propícios ao desenvolvimento da obesidade. Mais energia absorvida, maior que a energia despendida, igual ao rompimento da homeostasia fisiológica. Esse processo leva a um não funcionamento dos mecanismos de regulação do corpo. Então, dentro desse processo de obesidade, o que é alarmante é que se relaciona essa síndrome e essa patologia com diversas outras doenças. Indivíduos que estão acima do peso têm uma maior propensão a desenvolvimento de infarto, diabetes, apneia do sono, dislipidemias, doenças articulares, hipertensão, colicistite, incontinência urinária, insuficiência cardíaca e também câncer. Se sabe que o indivíduo que é obeso, ele tem 3 vezes mais chance de desenvolver alguns tipos de afecções do que indivíduos dentro de um peso normal. Já dentro da nossa área, dentro da estética, se sabe que a hipertrofia do adipócito, o indivíduo que está com sobrepeso, ele tem algumas afecções diretamente relacionadas. Na prática clínica a gente costuma dizer que a obesidade ela está relacionada, ou ela é, a patologia de base de algumas afecções comuns na estética corporal, como as imagens aqui representam: flacidez tissular, celulite, hipertrofia do adipócito, você sabe que é a patologia de base para o desenvolvimento da celulite, estria cutânea. Existem 3 teorias para o desenvolvimento de estria: a infecciosa, a endocrinológica e a mecânica. Então, indivíduos que com elevado peso fazem uma tração no tegumento e rompem as fibras elásticas, desenvolvendo a estria.
Fora as outras técnicas de pré e pós-operatório que abrem um nicho no mercado de trabalho, né? Como a abdominoplastia, lipoaspiração e até mesmo cirurgia bariátrica, que requerem cuidados no pós-operatório do profissional vinculado à estética atualmente. Para garantir a sobrevivência de todas as espécies, os mamíferos são capazes de estocar excesso de calorias consumidas e não requisitadas para suprir necessidades metabólicas em lipídios, proteínas e carboidratos. Os lipídios, por serem hidrofóbicos, podem ser armazenados em grandes quantidades, dispensando a utilização da água como solvente. E ainda contém por unidade de massa mais que o dobro de energia armazenada do que os outros dois componentes. Neste sentido, o tecido adiposo é o principal reservatório energético do organismo. São células especializadas no armazenamento de lipídios na forma de triacilglicerol em seu citoplasma, sem que isso seja nocivo para a sua integridade funcional. Então a ilustração dessa imagem é o glicerol, o ácido graxo livre e o triglicério, né? Antigamente se pensava que o tecido adiposo estava vinculado basicamente à função de reserva energética, a termogênese, né, o equilíbrio da temperatura corporal e a forma do corpo. Hoje isso já se sabe que o tecido adiposo está vinculado a inúmeras funções dentro do organismo, como por exemplo ao balanço do apetite, pela secreção da leptina, por exemplo, ao transporte de nutrientes, à sensibilidade à insulina, ao metabolismo lipídico, à pressão sanguínea, angiogênese, homeostasia vascular e ainda inflamação e imunidade. Já está relatado na literatura que indivíduos obesos, de certa forma, são mais inflamados, estão mais propensos a processos inflamatórios. Lipólise versus lipogênese. É fundamental que o profissional da estética entenda qual é o processo fisiológico da lipólise e lipogênese para posteriormente poder avaliar o seu paciente e elencar qual o melhor recurso de tratamento. É importante iniciar essa parte da palestra explicando sobre o tecido adiposo. Existem dois tipos de tecido adiposo nos mamíferos: o tecido adiposo branco e o tecido adiposo marrom. O tecido adiposo branco, maduro, ele é o especializado em armazenar o triacilglicerol em uma única e grande gotícula lipídica que ocupa cerca de 90% do seu citoplasma. Já o tecido adiposo marrom, ele é especializado na produção de calor, ou seja, na termogênese. O adipócito, então, se pode dizer que ele tem duas funções ativas, né? E essas funções ativas podem ser divididas em atividades lipogênicas e atividades lipolíticas. A atividade lipogênica, segundo a literatura, são todos os processos metabólicos que resultam em biossíntese, incorporação e armazenamento do triacilglicerol. Em contrapartida, as ações lipolíticas, as atividades lipolíticas, são ações que resultam na hidrólise do triacilglicerol armazenado e posteriormente na liberação do ácido graxo livre e do glicerol. Bom, explico agora a captação dos ácidos graxos. Por incrível que pareça, a difusão dos ácidos graxo livre pela membrana do adipócito não é um processo simples, pois tem que atravessar a região hidrofóbica apolar da bicamada lipídica da membrana celular. Para isso, existem algumas proteínas facilitadoras que eu vou explicar agora dentro do processo. Inicialmente, a CD36 apresenta o ácido graxo livre para uma outra proteína chamada FATP, que vai facilitar a difusão do ácido graxo para o interior da célula. Uma vez no citosol, o ácido graxo livre se liga a uma outra proteína chamada FABP, que vai levar esse produto para ser acilado, esterificado posteriormente com glicerol 3-fosfato e por fim ser armazenado em triacilglicerol, como mostra a ilustração no canto direito do slide. Bom, o processo de lipólise pode ser descrito como um processo mais simples. Esse processo ele sempre depende da ativação do hormônio lipase sensível, que está
descrito na sigla HSL, que fazem com que o ácido graxo livre se ligue ao FABP, que eu expliquei no slide anterior, e sejam levados à membrana celular, onde serão liberados, então. Esse processo ele ocorre principalmente em condições de jejum, de altas demandas energéticas, como em atividade física, ou quando utilizamos algum dos nossos recursos eletroterápicos na prática clínica de estética. Por isso eu friso que é fundamental que o terapeuta entenda esse processo fisiológico para posteriormente saber como que o seu recurso atua a nível celular e fisiológico. Bom, quais são os principais recursos eletroterápicos à disposição do profissional da estética, efetivamente para estimular a lipólise, esse processo que eu falei anteriormente? Bom, vou começar explanando sobre o ultrassom. O ultrassom é um dos recursos mais antigos utilizados na prática da estética para estimular a lipólise. Nada mais é que uma corrente elétrica em contato com um cristal de quartzo, promovendo uma onda sonora, né, inaudível para o ser humano. E ele é indicado para o tratamento de pequenas gorduras localizadas, pequenos acúmulos de gordura localizada. Dentre os recursos ele tem um preço acessível. Existem inúmeros estudos científicos comprovando a sua eficácia, inclusive com suínos, baixos riscos de aplicação e poucas contraindicações. Ultracavitação. Bom, a ultracavitação nada mais é que um aparelho de ultrassom, só que os pesquisadores e as empresas diminuíram a frequência para que a onda sonora atingisse profundidades maiores e aumentaram a dose para ela ser mais efetiva em termos de lipólise. No entanto, ele é indicado para grandes acúmulos de gordura localizada. Existe um número considerável de estudos comprovando a sua eficácia, né? Tanto em humanos quanto em animais. No entanto, existem alguns riscos de aplicação, mesmo que sejam baixos, mas inúmeras contraindicações. A criolipólise é indicado para pequenos acúmulos de gordura localizada. É um recurso relativamente novo, por isso não existem muitos estudos, né, comprovando a sua eficácia. Existem altos riscos de aplicação, inclusive necrose do tegumento, inúmeras contraindicações, mas esse é um recurso com uma tendência muito forte, um apelo do mercado, né, acerca do seu uso. A carboxiterapia é indicado para pequenos acúmulos de gordura localizada, é um recurso tecnicamente com preço acessível. No entanto, existem poucos estudos científicos comprovando a sua eficácia para o tratamento de gordura localizada. Mas eu gostaria de frisar aqui que é um recurso amplamente utilizado e com inúmeros estudos quando se fala em tratamento, por exemplo, de rítides ou estrias cutâneas. É importante ainda relatar que existem altos riscos de aplicação por ser uma técnica invasiva. A terapia combinada tem esse nome porque combina a onda sonora e a corrente elétrica. A onda sonora, como dito nos slides anteriores, estimula a lipólise e a grande sacada desse recurso é a utilização da corrente elétrica. A corrente elétrica, em determinadas frequências, estimula o sistema linfático a captar o glicerol efetivamente. Então a terapia combinada é um recurso interessantíssimo, indicado para pequenos acúmulos de gordura localizada, um recurso com preço relativamente acessível. Existem inúmeros estudos científicos comprovando sua eficácia, baixos riscos de aplicação e poucas contraindicações. Por fim, o mais importante, gostaria de frisar a importância do profissional ser habilitado e ter um conhecimento técnico e científico das patologias a serem tratadas, assim como um conhecimento semiológico e evolutivo de cada afecção estética, que ele faça uma boa avaliação do paciente, não só para verificar os resultados do tratamento antes e depois, mas para também elencar qual é a terapia correta para o biotipo do indivíduo que chegou na clínica, e ainda saber elencar os recursos e os parâmetros corretos para cada tratamento estético, né? Não apenas seguir o manual, mas conseguir identificar, né, quais são os melhores parâmetros para cada indivíduo e para cada patologia a ser tratada. Bom, gostaria de agradecer
agradecer aos profissionais da estética, da dermatofuncional, da cosmetologia que assistiram a palestra até o final. Esse ambiente virtual ele foi criado especificamente para trocar conhecimento com vocês. E embaixo tem um espaço, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma colocação, podem postar aí que eu vou responder com prazer. Muito obrigado.